Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 15 de maio de 2025, né? Alguns companheiros dizem que é o Dia da Família, né? Se comemora o Dia da Família. E na noite de hoje, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as quintas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está bem velhinho, porque já tem quase 40 anos, né? Então, vocês desculpem a capinha velhinha. E na noite de hoje, em que estudamos o Evangelho sequencial, nós recebemos aqui a nossa querida irmã Glória Raquel Rodrigues, trabalhadora da UNEP, que é a União Municipal Espírita de Petrópolis, pertinho da gente, né? E ela vai conversar conosco sobre o capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os que têm puro coração, né? Bem-aventurados os que têm puro coração. No item 18, deixai que venham a mim as criancinhas. Então, é um prazer receber a Glória aqui na nossa casa. Eu já conversei com ela antes, muito simpática, e ficamos felizes por você ter aceito o nosso convite, tá, Glória? Mas Muito obrigada. antes de começar, eu Também quero, estou muito feliz, Rose, de estar aqui compartilhando com vocês. eu quero lembrar a todos que dia 25 de maio nós teremos o nosso terceiro seminário espírita dos irmãos menores. Dia 25 de maio, domingo, 15h30. É o seminário de Francisco de Assis. Vocês já até receberam o cartazinho. Em junho, todas as segundas-feiras de junho, às 18h30, nossas palestras das segundas-feiras do mês de junho serão voltadas para as questões da dependência química. Eu também vou mandar o cartaz para vocês. Serão 5 segundas-feiras em junho. E em cada segunda-feira a gente vai abordar um tema sobre dependência química. Eu vou pedir a vocês que compartilhem não só o cartaz do Seminário de Francisco de Assis, mas também esses cartazes sobre as palestras de segunda-feira sobre dependência química. Mas antes de iniciarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen, que está lá no Rio de Janeiro, né? Para a Carmen fazer a leitura do preparo e uma prece, que nós temos aqui companheiros de outros lugares. A Ana Constantino está lá em São Paulo, a Ideína está em outra. Ideína, você é de Vassouras, vassouras. Ouras. Ideína está em Vassouras, Ana Constantino está em São Paulo, Carmen e Márcia tudo no Rio, e daqui a pouco vão entrar outros companheiros lá de Maricá e outras partes aí do Brasil. Carmen, por favor, pode fazer a leitura do preparo aí para gente. Boa noite a todos. E o preparo é desse livrinho aqui, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página aberta tem como título Agradecer. E ele começa: Tens agradecido? Não agradeças somente o que te beneficia. Isso muitos fazem. Agradece as dificuldades e elas não te atingem porque ficas acima delas. Se lamentas é porque estás abaixo, e então as dificuldades se aprofundam em ti. Abre o coração e afirma serem os problemas menores do que as tuas forças. Tem fé, acredita num dia melhor, numa hora melhor e põe-te a viver sem medo. O agradecimento é a tua força. Agradecendo, aures força para prosseguir e nada te assusta. É sábio quem vê nas dificuldades uma oportunidade de crescimento. Então, uma lição muito bonita para todos nós aqui, que a gente precisa agradecer mesmo todos os dias, a todos os momentos, as coisas boas e as coisas ruins também. Então, Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos para mais uma lição, mais uma palestra pública, que a nossa amiga Glória nos trouxe suas reflexões, os seus estudos a respeito desse tema, e que estamos aqui muito felizes de recebê-la. Que Jesus abençoe, a proteja e ilumine nessa noite de hoje. Graças a Deus.
Graças a Deus. Então, minha amiga, você tem até 7h25, tá? Para fazer as suas reflexões. Que, como disse a Carmen, que o Senhor abençoe e ilumine a você, a sua família e os seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, tá bom? Passei a palavra para você. Gente, muito obrigada. Vou dar boa noite a todos os presentes. Estou sentindo uma vibração maravilhosa. É bom, né? Isso, mesmo sendo. A gente vai se acostumando com essa coisa da internet, das redes sociais, mas estou sentindo uma vibração maravilhosa. Espero que eu consiga, expressar aquilo que está vindo do meu coração, aquilo que eu preparei para vocês, não é? Mas não tem problema, não. Conto também com a caridade de vocês. Se não for maravilhoso, a gente vai sempre tentando melhorar, né? Porque a gente não é espírito perfeito ainda. Então, sem mais delongas, vou entrar na nossa lição de hoje. E a Carmen estava falando, que mensagem bonita, né, gente? Porque as dificuldades, a gente sabe que quando a gente vivencia as dificuldades, são momentos às vezes muito angustiantes, momentos às vezes que nos deixam muito perturbados, muito fora do nosso eixo, né? Então, nos exortam realmente, para nós que já temos uma fé, uma necessidade de nos aproximarmos ainda mais da espiritualidade, que a gente sabe que não nos abandona. Mas às vezes a gente fica meio assim, né? A gente fica meio inseguro, mas lembrando que sempre a espiritualidade está ali nos apoiando, nos inspirando. Então é muito importante isso. Enquanto a Carmen estava lembrando aqui algumas dificuldades que eu já passei na minha vida, como vocês devem ter passado também, né? E como elas foram dificuldades, como foram difíceis mesmo, mas como elas nos ensinaram, elas nos ensinam, e depois que passam essas dificuldades, como a gente se fortalece. É uma coisa impressionante. A gente é uma pessoa antes das dificuldades, e depois que a gente consegue fazer aquele esforço, se dedicar, superar essas dificuldades, a gente realmente sai muito mais fortalecido, né? Então a gente passa a entender que as dificuldades, por mais desagradáveis e desconfortáveis que elas sejam, elas são realmente um benefício que a espiritualidade coloca na nossa vida, né? Para o nosso crescimento, para a gente ficar aquela árvore bem forte, né? De raízes bem profundas. E aí, hoje o nosso desafio é falar sobre esse capítulo, né? O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo e do item 18. E aí, fazendo uma reflexão sobre esse capítulo de um modo geral, bem-aventurados os puros de coração. é, Nós estamos a caminho, né? Não somos espíritos puros ainda, não tem problema, Deus não se importa com isso, né? É importante a gente saber que, mesmo diante da nossa jornada, na nossa caminhada, a gente se dedicando, isso é o mais importante para a espiritualidade. Uns estão à frente, outros estão atrás, né? E a gente vai, ao longo da nossa vida, se despojando a duras penas de alguns aspectos que nós temos ainda no nosso espírito, na nossa personalidade, aspectos que são, na verdade, um meio lixo mental, psíquico, espiritual, que são, às vezes, um tem um, o outro tem o outro, mas todos nós, de um modo geral, né? A não ser que a gente esteja aqui falando e algum espírito perfeito esteja nos ouvindo, mas de um modo geral a gente tem um aspecto ou outro a ser depurado, né? Uns têm o personalismo, né? É aquela pessoa que quer ser dona da verdade. O mais importante para ela é ela sobrepujar os outros, as outras pessoas, é ela ter razão. E isso é muito desagradável. Isso é uma dificuldade para ela caminhar no sentido de se purificar, né? As outras, e aí isso acaba sendo um problema, né? Porque a pessoa que quer ser dona da verdade, já disse lá no Evangelho, não é fora da verdade que não há salvação, é fora da caridade.
Então, a pessoa acaba sendo um problema, não só para os outros, como para ela mesma, não é? Pessoa orgulhosa, né? Alguma coisa que a gente também tem que se despojar, né? O orgulho, a dificuldade da gente perceber que se a gente sabe alguma coisa ou sabe um pouquinho, a gente ainda tem muito que aprender, né? E a gente às vezes não se permite também cair e errar, que isso está tudo dentro da nossa programação espiritual. Já dizia Chico Xavier, quem não cai é porque não está saindo do lugar, porque está ali na zona de conforto, com medo de andar para frente, então não sai do lugar, então ela está estática ali. Mas quando a gente está buscando se melhorar, às vezes a gente acerta, às vezes a gente não acerta, às vezes a gente é mais adequado, às vezes a gente é mais inadequado, às vezes numa conversação com o outro, a gente foge um pouco do tom, né? Às vezes a gente tem até boas intenções e tem uma visão mais aprofundada de uma determinada questão. Mas a nossa maneira de expressar aquilo, de dialogar com o outro, às vezes é equivocada. Às vezes a gente fala de num tom mais grosseiro. E isso impede, é um dos impedimentos também que a gente tem para a gente alcançar o sucesso daquilo que a gente quer. A gente costuma falar assim, às vezes a gente quer um resultado, e para chegar nesse resultado a gente tem que trilhar alguma coisa. Só que às vezes a gente está trilhando de uma maneira equivocada e a gente não vai chegar naquele resultado, né? Então, quando a gente cai, é um momento da gente cair para a gente rever aquela estrada que a gente está trilhando. Porque às vezes não é aquele o caminho que a gente vai conseguir o resultado que a gente quer, né? Existem maneiras da gente ir refletindo sobre a nossa caminhada aqui na Terra, né? Então é isso, as nossas vaidades, a inveja, que é aquele desconforto que a gente tem quando a gente vê alguém que possui alguma coisa que a gente não tem, né? Ou eu, por exemplo, agora, gente, ando morrendo de inveja de quem tem mais saúde do que eu. Porque a minha saúde não está legal, estou acima do peso, estou com pressão alta, estou com limite da pré-diabetes. Então, eu olho para aquelas pessoas saudáveis, e, gente, aquilo me dá uma dificuldade, é a minha dificuldade, né? A minha dificuldade. Como o outro tem, às vezes, a outra dificuldade. Então, as invejas, né? Às vezes o outro inveja a família, aquela família que é tão amorosa, o outro inveja o poder aquisitivo do outro, o outro inveja o trabalho. São questões que a gente tem que se olhar para a gente saber onde é que aperta o nosso calo, né? Não o outro. Então, eu, por exemplo, com essa invejinha que eu. Não, a minha inveja não é uma inveja destrutiva, porque tem níveis de inveja também, né? Tem aquela que você não quer que o outro tenha aquilo, tem aquela que você quer que tenha aquilo, mas até você alcançar aquilo dá um certo desconforto. Então, eu estou correndo atrás, né? Estou procurando fazer academia, procurando melhorar minha alimentação para eu poder alcançar aquele resultado que eu quero. E eu também tenho os meus altos e baixos, né? Isso dá uma irritação na gente. Ano passado, eu consegui emagrecer 14 quilos, entrei no programa. Depois entrou as férias, olha, o treco desgringolou, são as viciações. Gente, eu adoro doce. Doce é um veneno, mas aquilo é bom demais, aquilo é muito gostoso para mim, né? Então, são as nossas viciações. Às vezes a gente está caminhando para conseguir alguma coisa e de repente a gente cai de novo, né? Mas o importante é a gente perseverar. Perseverança é uma virtude muito importante para a gente alcançar o êxito daquilo que a gente quer, né? Porque senão a gente fica no meio do caminho e desanima, né? E muitas vezes entra naquele estado que as pessoas veem hoje em dia, né? E está muito comum lá no livro Obras Póstumas, na parte da regeneração da humanidade. Se vocês tiverem um tempo, deem uma olhada nessa parte, lá no Obras Póstumas, Regeneração da Humanidade,
fala como tá, como Kardec mostrava já naquela época como é que seria a transição planetária, como é que seria a transição do planeta para a regeneração. E aí é o joio com o trigo, né? É o mal avançando de uma maneira muito assustadora, né? E aí ele coloca lá muita depressão, muito suicídio, inclusive em crianças, né? Então, a gente está vivendo num mundo atual de muita dificuldade. Eu, pessoalmente, eu acho que a psicosfera do planeta está mais densa, né? Mas é o joio junto com o trigo para a gente, como espírita, como cristão, como pessoas que têm uma fé, como a gente precisa se fortalecer para passar esperança para o outro, né? Para passar força, para passar fé, porque o que vem para mim não vai para a Rose. O que vai para a Rose não vai para mim, né? O nosso caminho é individual, né? Então, a gente fortalecer a nossa fé para a gente poder passar ânimo, poder passar é, força para o outro que às vezes está meio fraquejando, né? Então, a gente está mais ou menos vivendo um momento assim da nossa humanidade, né? Então, a gente precisa se fortalecer muito para a gente poder irradiar para o outro tranquilidade, serenidade, compreensão, todas essas virtudes que são mais positivas, né? Que nos sustentam nas nossas lutas, nos nossos desafios, né? Fora o ciúme, o egoísmo, então essas coisas estão aí. Então a gente precisa exercitar, né? A gente vê, por exemplo, no mundo de hoje, as pessoas muito intolerantes, né? E isso distancia a gente daquele patamar de evolução que a gente gostaria de estar, né? As pessoas estão muito intolerantes. Um errinho que você comete, o outro já te julga e condena, né? E já muitas vezes tem uma atitude com você, uma postura mais agressiva, né? Uma postura mais grosseira, uma postura que te gera internamente um certo desconforto. E a gente, como espírita, como cristão, a gente precisa fortalecer a nossa compreensão, fortalecer a nossa tolerância, inclusive com aquele que erra com a gente, né? A gente sabendo, muitas vezes, silenciar os nossos desenganos, os nossos desgostos, as nossas tristezas, né? A gente saber, isso é uma equação espiritual que é um pouco delicada. A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo o momento de calar e o momento de se expressar, né? Porque a gente também precisa expressar, muitas vezes, o nosso descontentamento diante do outro que é inadequado com a gente. E aí a gente precisa ter uma fala assertiva. Ontem ainda estava falando para a mocidade, conversando com a mocidade lá da UMEP, e a gente estava falando sobre convivência, né? Então a gente às vezes tem dificuldade dentro da família, às vezes tem dificuldade na escola, tem dificuldade com os amigos, e não sei se vocês assistiram ou não aquele um seriado da Netflix Adolescência, que é muito profundo e ele é muito atual, porque ele mostra como o adolescente tem uma conversa paralela nas redes sociais e como isso é grave, como o adolescente às vezes se torna um marginal por ele ter um transtorno interno, por bullying, de não saber como lidar. A adolescência, a gente sabe, né? Se a gente lembrar lá do nosso passado, não sei se tem jovens aqui na nossa plateia, mas pode ser que tenha. A adolescência é um período complicado, né? Em que a pessoa está com muitas expectativas em relação ao futuro, quer participar de uma tribo, de um social. O social é importante para o jovem, ele precisa se sentir aceito, né? O jovem tem muita ânsia de pertencimento, de se sentir acolhido,
né? E muitas vezes ele não encontra esse esteio amoroso dentro do lar. E aí ele fica recluso no quarto dele, nas redes sociais, e muitas vezes ele é vítima de muitos assédios morais, né? E quando ele não tem a estrutura espiritual, a maturidade espiritual, a estrutura psíquica suficiente para lidar com aquelas rejeições, né? Muitas vezes ele comete desatinos. É o tema, mais ou menos, dessa série Adolescência, lá da Netflix, que é muito preocupante, né? Porque os jovens são eles que vão nos substituir quando a gente passar para o mundo espiritual, para o plano espiritual. Então, eles precisam estar fortalecidos também, né? Mas isso foi só uma parte, só para a gente lembrar de como os jovens precisam da nossa solidariedade, do nosso ouvido, do nosso compreender, da nossa compreensão, né? Eu penso que é muito importante a gente lembrar dessa questão para a gente ter essa empatia, né? Essa coisa de meio imaginar como é que a pessoa está se sentindo. A gente está num mundo que a gente precisa exercitar e exercer a nossa sensibilidade, mas exercer a nossa sensibilidade com equilíbrio. Que se a gente fosse só sensibilidade, a gente não aguentaria, né? Então a gente tem o equilíbrio entre a razão e o coração, né? Nós somos a emoção e a razão. E aí a gente tentar se colocar sempre que possível no lugar interno do outro. Como é que o outro está se sentindo? Se a gente vê alguém se isolando, alguém que está com muita dificuldade num determinado grupo, a gente pode chegar e perguntar: eu estou vendo você diferente, eu posso te ajudar em alguma coisa? Pensa aí se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Né? E deixa a pessoa à vontade para, se for o caso, ela nos procurar por um atendimento fraterno, por uma conversa, né? São coisas que a gente precisa pensar nesse mundo, porque nós aqui, né, nós somos disseminadores do bem. Nós somos disseminadores do bem. Não somos perfeitos, mas nós já temos dentro de nós a semente do amor, né? Nós já temos dentro de nós a semente da compreensão. Não quer dizer que a gente consiga compreender 24 horas por dia, 365 dias por ano, o outro. Mas quando a gente não compreende, a gente já tem aquela sementinha que fala assim: puxa, tem alguma coisa errada ali, né? Tem alguma coisa errada. O que que eu posso ajustar na minha conduta para melhorar o meu relacionamento com o outro, para melhorar a minha convivência com o outro? Então, essas questões estão permeando a nossa vida. E aí, entrando agora, propriamente dito, nesse item 17 do Bem-aventurados os que têm puro coração, a gente vê a mensagem de João Evangelista. O que João Evangelista diz nessa mensagem da passagem de Jesus? Quando Jesus fala: deixai vir a minhas criancinhas. As crianças estavam lá, né? E foram levadas até Jesus para que elas pudessem ser abençoadas, né? E os discípulos, né? Que também não eram pessoas perfeitas, né? Tentaram evitar que as crianças chegassem perto do mestre, evitar que elas se aproximassem de Jesus. E aí Jesus fala: não as impeçais, deixai vir a minhas crianças, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a essas crianças, né? O reino dos céus é para todos nós que conseguimos nos identificar com esse universo infantil, né? Com esse perfil de ingenuidade infantil. E o que é, né, a criança? Né? É exatamente isso. Por quê? Como é que são as crianças? Por que Jesus disse isso? Né? Porque as crianças são o símbolo da simplicidade. Né? As crianças são o símbolo da humildade.
A gente, mesmo sabendo, dentro do Espiritismo, e principalmente sabendo que as crianças já viveram em outras vidas, e umas são mais evoluídas, que, inclusive nós, algumas são mais evoluídas que nós, porque são espíritos, ó, que já viveram e já aprenderam muito mais do que nós. Tanto que no Obras Póstumas, nesse capítulo da regeneração da humanidade, ele diz que já estão encarnando no nosso planeta crianças com espírito muito mais avançado, que são crianças o quê? Que já têm o espiritismo dentro de si. Olha que coisa linda que a espiritualidade faz, né? A gente está aqui aprendendo o espiritismo, aprendendo o evangelho de Jesus. Essas crianças estão nascendo já com o evangelho dentro delas. Isso é uma coisa linda, né? Então, para contrapor esse problema de que a gente está vivendo um mundo muito difícil, estão nascendo e encarnando crianças com uma sabedoria muito à frente do seu tempo, né? Eu não sei se a Rose queria falar alguma coisa, não? Não. Então, são crianças que têm uma sabedoria muito à frente do seu tempo. Haroldo Dutra fala isso. Vão encarnar aqui, às vezes ele até numa palestra brincou: vocês ficam, a palestra do Haroldo Dutra, não sei o quê, eu sou quinta divisão. Estão encarnando espíritos do escola de Sócrates, que foi um precursor, né, para nós, precursor, olha que loucura, então, já naquela época, né? Então, esses espíritos estão encarnando. Quando o Papa Francisco faleceu, né, que foi um Papa maravilhoso, teve uma palestra, uma live da Maísa Braga, que diz que quando o Divaldo esteve lá com o Papa, que ele viu Joana de Ângeles e ao lado dele Francisco de Assis. Olha que Papa bem assessorado, né? Então estava Joana e estava Francisco de Assis ao lado dele. Um Papa maravilhoso, né? Então esses espíritos estão encarnando para contrabalançar e para alavancar esse progresso espiritual da nossa humanidade, né? Então, quando Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, por que as criancinhas? Porque as crianças são um símbolo da simplicidade. E a gente precisa ser simples. A gente está vivendo num mundo de muito consumismo, né? De muito materialismo, de muita. São muitos. Distrações internas, são muitas distrações internas. E a gente precisa olhar para dentro e trabalhar a nossa simplicidade, que é uma característica das crianças, a nossa humildade, que a criança fala com uma tranquilidade. Mas eu não sei o que que é isso, mamãe. O que que é isso? O que que é isso, papai? Isso aqui é isso? Espontâneas. A criança é coração aberto, né? A criança é curiosa. A criança tem uma curiosidade pelo que vem com a vida pela frente, para elas aprenderem. Elas têm uma curiosidade com a vida, porque elas querem aprender, querem conhecer, né? Então, a criança tem, e isso é fundamental que a gente possa dizer, a capacidade de adquirir conhecimentos novos, né? Elas querem conhecer, são curiosas, é uma capacidade de serem guiadas por quem sabe mais que elas. Isso é humildade, né? Então a gente também tem que entrar nessa postura interna, espiritualmente interna, de ser guiado por quem sabe mais que nós. E quem é que sabe mais? Quem é que é o nosso mestre, né? É o Espírito perfeito que veio à Terra, que é Jesus, né? Então a gente tem que caminhar, como Jesus disse, com os passos vacilantes, como quem anda com os passos vacilantes, confiando em quem nos guia os passos, porque nem só de pão nós vivemos,
né? Nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar a nossa vida espiritual, né? Então, as crianças têm essa capacidade de adquirir novos conhecimentos, de serem guiadas por quem sabe mais que elas, assim como nós. Então, que a gente possa se entregar, verdadeiramente nos entregarmos à espiritualidade, confiar na espiritualidade que vai nos seguir os passos, nos momentos de dificuldade, principalmente, né? Naquele momento que as coisas estão tão difíceis que a gente não sabe por onde ir. E aí é quando a gente deve recorrer à espiritualidade, principalmente à noite, na hora do nosso sono, né? E rogar a espiritualidade. Olha, eu estou passando um momento muito difícil. Me inspira o pensamento, porque eu não sei para onde ir, eu não sei se eu falo, eu estou com problema com meu filho, eu não sei se eu falo, eu não sei se eu calo, eu não sei se eu expresso o meu sentimento, porque isso é um outro viés que a gente precisa aprender, né? A expressar os nossos sentimentos quando a gente não está satisfeito com alguma coisa, né? E expressar os nossos sentimentos com parcimônia, como diz lá no Evangelho, né? O Evangelho diz muito claramente: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, procura ele em particular, né? Procura ele em particular e expõe para ele aquilo que você não está gostando sem agressividade, sem grosseria, sem tanto receio. Porque, aliás, o medo também é uma coisa paralisante na nossa vida espiritual. Uma das coisas que Jesus primeiro trabalhou com discípulos foi retirar do psiquismo deles o medo, o receio. É dar-lhes coragem para confiar naquele caminho que eles estavam seguindo. É confiar naquela espiritualidade que estava acolhendo eles, né? Então a gente precisa, em alguns momentos, falar. E essa é a sabedoria, mais ou menos, da vida, né? A gente saber calar nos momentos em que a coisa está tão difícil que a nossa fala não vai acrescentar em nada, em que a nossa fala não vai construir uma ponte de diálogo com o outro, aí a gente se cala. A gente se recolhe. A nossa é insignificante, porque às vezes não é o momento. Às vezes é o momento, mas o outro não está preparado. Às vezes o outro está preparado, mas não é o momento, né? Então, é tudo muito complexo. Então, a gente saber conquistar essa sabedoria do saber falar e do saber calar. Saber a hora de se retirar e saber a hora de avançar. E isso a gente vai aprendendo nessa jornada da vida. É isso, esse viés é o que a gente vai aprendendo nessa trajetória evolutiva de todos nós, né? Então, é confiar, é ver em Jesus aquela figura de autoridade sábia, né, que nos guia. Olha a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus é diferente do autoritarismo, né? No autoritarismo, o autoritarismo fala assim, como era muito comum na minha geração, da nossa infância para trás, né? Obede manda quem pode, obedece quem tem juízo. Graças a Deus, isso já, se quiser comentar, pode comentar, tá, Carmen? Graças a Deus, isso já caiu, né? É de pequeno que se torce o pepino, não precisa torcer o pepino. Você chega hoje em dia e isso se modificou, e graças a Deus, a educação infantil hoje é diferente da educação infantil da nossa época. Eu lembro uma vez na minha família eu errei, eu falei um palavrão que eu não sabia que era palavrão, né? Eu falei um palavrão, ouvi minha irmã falando, cheguei para o adulto e falei um palavrão. Eu não tinha nem ideia de que existia palavrão, de que não existia, que aquilo era palavrão, não. Eu tomei um tapa na cara
que, assim, eu fiquei em trauma. Falei, o que é isso? E nem me explicaram que aquilo era um palavrão. Depois que eu fui saber. Qual seria a conduta correta de um educador hoje com uma criança que fala um palavrão? Olha só, deixa eu te falar, você sabe isso que você está falando? Isso não é bonito, isso não é legal você falar, tá? Sabe, é outra. Eu não sabia nem por que que eu estava apanhando, né? E os responsáveis naquela época jogar ainda existe, a gente sabe que não chegamos ainda no patamar de excelência da educação, mas aquele que estava educando e que muitas vezes está educando, joga as suas neuras, né? Joga os seus recalques em cima daquele que é menor. Né? Que é é uma atitude, uma conduta injusta. Mas graças a Deus a gente está melhorando, né? Hoje em dia tem a Lei Maria da Penha, tem a proteção dos idosos, a proteção dos pretos, a proteção dos gays, a proteção tem uma rede de proteção às minorias, ou maiorias, eu não sei porcentagem, né? Mas tem uma rede de proteção para incluir as pessoas que eram antigamente massacradas por um poder, né, por um poder muitas vezes injusto, né, em cima massacrando o que era mais fraco, né? Então é isso, é para isso que a gente vai caminhando nessa nova era, né? A nossa ideia é que a gente possa ir caminhando para essa sociedade mais justa, que talvez eu não veja, só veja do plano espiritual, mas os jovens vão poder usufruir disso, né? Então, essa coisa, essa autoridade sábia que era Jesus, que nos protege, que nos inspira o pensamento, né? Tá com uma dificuldade, vai dormir, pede para o seu anjo da guarda, seu espírito protetor, de noite te inspirar o pensamento sobre o que você fazer. Ah, eu estou com problema com meu filho, você falou em dependência de química, né? Estou com problema com meu filho, está usando droga. O que que eu faço? De que maneira eu abordo? Eu levo ele num médico, eu converso com ele, eu brigo com ele, eu fico quieta, eu faço vista grossa, finge que não estou vendo. É quando a espiritualidade, quando a gente tem a oportunidade de se dar conta de que nós ainda somos impotentes para resolver os nossos problemas. E aí, de noite, na hora que a gente vai repousar o nosso corpo físico, a gente recorre à espiritualidade para que ela nos inspire o pensamento, não é? Sobre o melhor caminho a seguir. Né? Então, é isso, é Jesus que nos protege, que nos inspira o pensamento. Jesus, como diz o Evangelho, é esse facho que ilumina as trevas, que ilumina as nossas trevas interiores. É aquele lado sombra, é aquela pessoa que às vezes é mais explosiva, aquela pessoa que é um pouquinho mais egoísta, a pessoa que às vezes é muito apegada a um filho, muito apegada a um marido, muito apegada a qualquer coisa que limite a vida dela, porque a gente ser apegado limita a nossa vida, né? E quantas coisas a gente ainda precisa transformar buscando ser espontâneos e de coração aberto como as crianças. Às vezes eu percebo que a gente está vivendo um momento que as pessoas têm muito medo umas das outras, né? E é importante que a gente combata esse medo internamente, que a gente se abra afetivamente, amorosamente para o outro, né? No consultório eu falo muito isso. É, Às vezes um jovem está sozinho, quer um parceiro, quer um namorado, tá? Conhecer alguém, será que eu falo que eu estou gostando? Será que eu não falo? Fala! Fala, que bom! Se a outra pessoa te decepcionar, é um problema dela, você vai ter oportunidade, inclusive, de expressar isso. Olha, você vai me desculpar, mas você está me decepcionando. Assim, eu, eu entrei com uma expectativa no nosso relacionamento, mas não está sendo aquilo que eu gostaria.
Eu ligo, você não me atende, eu te procuro, você não. Então, acho que, né? E para ir, e assim, Kardec fala uma coisa que é fundamental, né? O primeiro dever do homem é para consigo mesmo. Então, que a gente se ame, que a gente se respeite, que a gente aprenda a ter autonomia na nossa vida. Obviamente, na medida do possível. Às vezes, quando a gente vai envelhecendo, a gente acaba ficando um pouco mais, ou parcialmente, ou às vezes até totalmente dependente de um parente, de alguém, né? Mas que a gente busque ter autonomia, busque se autoproteger, que a gente se ame. Eu falo sempre para o meu marido, para o meu filho. Meu marido brinca comigo, eu te amo mais que qualquer coisa. Tá errado. Você tem que se amar mais do que a mim. Eu tenho que me amar mais do que a qualquer pessoa, porque se eu não me amar, eu não vou estar amando o outro de verdade, né? Eu vou estar querendo o outro como uma válvula de escape, como um suporte emocional, para me dar segurança, para cuidar de mim, né? E eu, na medida do possível, eu preciso saber cuidar de mim, né? Eu preciso me amar, me gostar, saber fazer essa equação na balança entre os meus defeitos e as minhas qualidades. Eu tenho esse, tal defeito. Mas também para compensar, eu tenho essa qualidade, né? E aí a balança vai um pouco se equilibrando, né? E aí a gente vai se transformando, né? É, eu falo assim, eu acho interessante isso. Ser como as crianças, como é que as crianças são? As crianças são espontâneas, né? Elas estão tristes, o que que elas fazem? Elas ficam fingindo que estão alegres? Não, elas choram, né? Aí daqui a pouco a criança queria alguma coisa, ou se machucou, não sei o que, se machucou, chora ou fica triste. Tá tudo bem, não tem problema, porque a gente está vivendo uma civilização em que quase que parece que é meio que obrigatório todo mundo estar feliz o tempo todo. E isso é uma balela, é uma mentira. A gente abre as redes sociais, a gente liga a internet no Instagram, no Facebook, tá todo mundo maravilhoso quando às vezes não está, né? Querendo fazer uma máscara, uma persona, como diria Jung, de uma felicidade fictícia, de uma felicidade real que não existe. Eu tenho vários pacientes que chegam lá e falam assim, tá super deprimido, tá péssimo, mas chega lá, faz uma foto maravilhosa para despertar inveja no outro, entendeu? E as redes sociais têm, às vezes, esse poder, né? Você posta lá alguma coisa, se alguém não curtiu, sei lá, quantas vezes, você já fica, não gostaram de mim. Não sei. Sabe assim, são distorções, né? A gente está vivendo um mundo que, se bobear, a gente entra nessas distorções. E é importante que a gente possa combater essas coisas, né? Então, voltando para a questão da criança, como é importante a gente poder ser espontâneo, a gente parar de fingir, porque às vezes a gente finge muito, né? A gente finge que está alegre quando às vezes a gente não está, né? Não tô fazendo apologia à tristeza, nem é para a gente alimentar a tristeza, né? Aliás, no movimento, eu acho que toda a humanidade, como a gente está precisando de alegria, né? A gente está precisando de alegria. Alegria, brincar com os próprios erros. Às vezes a gente erra. Ontem, por exemplo, a gente vai envelhecendo, né? Eu acho engraçado isso, porque a gente vai envelhecendo, os nossos neurônios vão queimando, né? A gente não faz tanta sinapse, tem umas coisas assim. Então, eu estava dando aula para a mocidade, achei muito engraçado, porque adorava português, eu só tirava 10 era excelente aluna de português. Aí eu fui, estava falando sobre convivência, botei lá no quadro as iniciais de várias palavras. Uma das palavras era compreensão. Gente, quando chegou na hora da compreensão, gente, eu não me lembro se compreensão é com S ou se cedilha. Sabe assim? E brincar com os próprios erros, a gente pode errar, é uma besteira, né? Aí,
você não sabe. Eu falei assim, olha, eu era boa, mas eu esqueço totalmente. Então, vocês vão me ajudar. Aí depois tinha a hora do acento, né? Tolerância. Aí o outro lá, ó, jovem, né? Adolescente, 17, 15 anos. Ó, tolerância tem acento, tá? É? Tá, valeu. Aí na hora do silêncio, essa coisa de falar e ficar em silêncio, aí eu falei assim, gente, eu vou perguntar antes que vocês me corrijam. Silêncio tem acento, tem acento ou já caiu? Não, tem acento. Gente, então, a gente precisa aprender a brincar. Como é bom a gente brincar, né? Brincar com as pequenas coisas que às vezes a gente erra, né? Porque a gente vive mesmo às vezes errando, né? É da vida, da nossa caminhada. Então, isso é importante, né? E aí, nesse trecho, ele fala assim: olha que coisa interessante. Eu vou ler textualmente esse trecho aqui, que é tão lindo, né? Ele fala assim. No Deixai Vir as Minhas Crianças, ele não faz um simples chamamento às crianças, mas também às almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Olha só. Então, Jesus, a espiritualidade, esse facho de luz, essa força viva que nos fortalece. E ele fala, ajudando os fracos, os escravizados e os viciosos, né? Então, e aí ele continua, só um instante, ele continua, não apenas as criancinhas, mas aqueles que vos assemelham, os homens de boa vontade, né? Então, somos nós aqui, os homens de boa vontade, nós somos os homens de boa vontade. Nós não somos perfeitos, não somos crianças físicas, mas ainda somos crianças espirituais, mas somos homens de boa vontade, né? Então esses são essas as pessoas que Jesus quer oferecer a sua bondade, as suas boas ideias, a sua influência espiritual, quando a gente se coloca aberto para isso, né? E então a gente precisa se colocar aberto para se conectar com essa espiritualidade, que torce muito por todos nós aqui. Torce pela Denise, pela Márcia, Ideína, Ana, Carmen, Glória, Rose. Torce por todos nós, né? Torce e nos inspira, porque eles querem que nós saiamos vitoriosos dessa atual encarnação. E, meus irmãos, para encerrar minha fala, a gente está vivendo um momento espiritual histórico, desafiador mesmo, porque, vou até brincar, porque viver com essas motocas aí cortando a gente o tempo todo, sendo acidente até, isso é uma das coisas, né? É um exemplo bobo, mas é o mundo que a gente está, né? Hoje eu estava passando ali na Monte Caseiros, tinha um carro simplesmente impedindo a passagem do ônibus. Aí eu olhei assim, ele virou, você passa por cima. Então, é um mundo de pessoas muito mal educadas também, né? E a gente tem que aprender a conviver com eles, né? Sem sair do nosso equilíbrio, porque a nossa bandeira é a harmonia, a nossa bandeira é o equilíbrio. É assim que a gente vai dar o exemplo, né? Então, o que eu desejo para todos nós é que a gente consiga fazer isso que a gente assinou o contrato lá da nossa programação espiritual, para a gente sair daqui com a consciência tranquila do dever retamente cumprido. É isso aí. Obrigada, gente, pela atenção. Muito obrigada mesmo. Minha amiga, nós é que temos a te agradecer e muito pelas suas palavras, por você ter trazido para a gente, né, dessa forma tão tranquila, o teu conhecimento para nos ajudar a ter uma visão melhor
dessas questões. Realmente, você está falando aí, né, de certas dificuldades que todos nós estamos enfrentando, mas realmente nós precisamos cada vez mais ter mais paciência, mais tranquilidade, né, ter mais tolerância para podermos viver bem nesse mundo que está se tornando um desafio. Você mesmo, é um desafio para nós, né? É. Principalmente para nós que somos de uma geração mais antiga, um pouquinho, né? A gente vê certas coisas e aquilo às vezes nos chama atenção, dá vontade de você responder até agressivamente, mas você tem que parar, pensar, refletir, fazer, né, o que ele disse aqui no Evangelho de uma forma muito, né? Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Esses são os preferidos dele, né? Por isso que ele diz que é o médico das almas. Então, eu só tenho que te agradecer e muito pela sua palavra, né? Com conhecimento. Eu acredito que você seja psicóloga, né? Sou. Uhum. Ah, maravilha, maravilha. Então, te agradeço muito pela oportunidade que você nos deu de acompanhar com você a reflexão desse tema tão importante. Deixar que venham as minhas criancinhas, tá? Tá bom. Posso Penso, falar uma coisa? Eu só quero agradecer a energia, porque eu senti uma energia maravilhosa de vocês. Então, estou aqui retribuindo, deixando registrado que realmente eu adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada. obrigado a você. A casa de Francisco de Assis está sempre de portas abertas para receber todos os amigos, e a energia vem dele, vem de Francisco, vem de Jesus. Tá Então, aí. minha amiga, Tá leva o bom. nosso beijo, nosso abraço aos companheiros da UMEP, que é a União Municipal Espírita de Petrópolis, que a Glória é de Petrópolis, como nós, né, também reside em Petrópolis. Então, é muito bom recebê-la. Bem, meus irmãos, nós vamos aqui encerrando a nossa reunião da noite de hoje, agradecer muito a Deus por tudo que temos recebido. E eu vou pedir para minha querida irmã Ideína, que está lá em Vassouras. Ideína, faz a nossa prece de agradecimento, minha querida. Faço sim. Elevando o nosso pensamento ao Pai, ao Mestre Jesus, nesse dia tão especial, tantas coisas boas termos ouvido. Pedimos, Senhor, que a sua luz se faça, e Jesus Gonçalves, Francisco de Assis, possa amparar cada um de nossos irmãos, e que a noite de hoje seja abençoada em todos os lares. Deus de misericórdia, Pai de amor e bondade, somos muito agradecidas por essa doutrina que tanto nos esclarece. Obrigada por tudo, Senhor. Que a sua paz se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças. Graças a Bem, ó, queridos companheiros, que a Graças a Deus. Hoje, deixa eu dar uma palavrinha. Denise, Glória, eu trabalhei com Glória Eu durante a lembro de você, pandemia, a gente fez muita máscara, né, muita máscara, na pandemia, lavava né, muita roupa, né? É isso aí, minha filha. Muito Foi legal. uma parceria maravilhosa. Então, eu Foi. agradeço imensamente você aceitar esse convite nosso para nossa para aumentar, né, ainda mais a nossa vontade em estudar, né, essa doutrina maravilhosa, nos fortalecendo, podendo a gente fazer a nossa parte, né? É desse jeito mesmo, todos juntinhos, né, Glorinha? Com Tá? Muito certeza, obrigada. Denise. Com Foi certeza, muito muita bom te saudade. rever. Também, Grande muito beijo. obrigada. Muito obrigada. vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, desejando a todos uma boa semana de muita paz, de muita luz. Amanhã, às 16 horas, estaremos de volta Boa noite. com Obrigada. os estudos, tá bom? Glória, eu vou pedir para você compartilhar os nossos cartazes dos eventos aqui na nossa casa, tá? Os Sim. estudos. Eu vou mandar também o planejamento para você, e depois você compartilha e espalha para essa rapaziada toda aí, tá bom? Pode deixar. Vou aproveitar e fazer uma propaganda também. A gente vai fazer uma festa julina, dia 12 de julho, para ajudar os centros que estão muito pobres, porque a gente usa o StreamYard, que é
tem um valor lá e o seu tá bem, o caixa tá bem baixo. Então a gente vai fazer a festa julina dia 12. Mas aí eu mando cartaz para você, se você quiser divulgar também. Aí então, vai ter sanfoneiro, vai ter quadrilha, vai ter tudo de bom, né? Agora só entra, vou pintar o dentinho de todo mundo de preto. Só entra fantasiado. Tchau, gente. Obrigada. Você não MEP mesmo? Obrigada. Boa A gente noite. não sabe ainda, no convite eu vou ver. Talvez seja 2 casas abaixo da UMEP, ou no estacionamento da UMEP, ou num pátio de uma escola. A gente ainda tá afinando esses detalhes. Então, a gente também divulga. Isso sim. Beijo. Um beijo aqui para todos, uma boa noite de muita paz, de muita luz. Carmen, Boa noite. Obrigada. Bom descanso. Tchau, Ana. É, Rose, não ouvi. criança. Ah, passar para você, né? Tchau, gente. Um beijão aí para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. E como diz Francisco de Assis, paz e bem para todos. Tchau. 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 Tchau.